Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Chegamos ao tema 5 desse trimestre, lidando com as dívidas, né? Fazendo uma breve recapitulação, nós aprendemos que somos chamados para a família de Deus, né? Foi o tema 1, para vivermos para a honra e a glória de Deus. Aprendemos um pouco sobre as alianças de Deus conosco, né? Dentro dessa aliança está o pacto do dízimo, que foi o tema 3. Aprendemos sobre o dízimo e aprendemos também o tema passado, ofertas para Jesus, e agora vamos aprender um pouco a lidar com as dívidas, né? Muita gente pensa que a Bíblia não ensina como lidar com as dívidas, né? Mas a Bíblia ensina sim, e a Igreja Adventista também, entendendo que somos mordomos, né, do nosso Deus, ela instrui também, ensina os seus membros a como lidar também com as dívidas, porque tudo está associado, né, com a adoração, né? E quanto mais livre de dívida você estiver, é mais fácil para você adorar a Deus de forma mais tranquila e ajudar também o seu semelhante. O verso para memorizar diz o seguinte: o rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é o servo de quem empresta. Isso está em Provérbios 22, verso 7. De fato, no mundo em que vivemos, o rico ele domina sobre o pobre, né? Vamos falar um pouco mais desse verso também na lição, acho que na lição da terça-feira. Ou é terça ou é na quarta? Deixa eu ver aqui para não falar errado. É na lição da terça-feira, de fato. Então veja, uma definição de dívida é viver hoje com base naquilo que você espera ganhar no futuro. Ou seja, você não tem o dinheiro para comprar tal produto, aí você lança a mão do cartão de crédito. Não seria mais fácil, ao invés de você lançar na mão do cartão de crédito agora, você esperar um pouco, juntar esse dinheiro, vamos supor em 10 vezes, né? Juntar esse dinheiro e pagar, né, à vista, comprar à vista, né? Aí muitos dizem assim, não, mas eu não consigo juntar dinheiro, pobre não consegue. Como é que não consegue juntar dinheiro, mas consegue comprar no cartão de crédito? Todo mês vai ter que tirar aquela quantia, e pior, porque o cartão de crédito, ele sempre tem juros, né? Pode ler, porque eu não tenho nenhuma fatura aqui de cartão de crédito, porque graças a Deus também eu me livrei dos cartões de crédito. Mas você pode ler os detalhes da sua fatura do cartão de crédito e você vai ver ali alguns juros ali embutidos, e você vai ver alguns valores ali que você acha que não está pagando por fora, mas quando você vai ver, você está pagando de R$ 20, por exemplo. Só um exemplo da época quando eu tinha cartão de crédito, sempre pagava R$ 20 por fora, e não era de juros daquele determinado produto, mas era do próprio cartão. Mas enfim, então se você não está conseguindo juntar dinheiro, né, alguma coisa está errada, né? Se você consegue pagar o cartão de crédito, né, e todo mês você vai perder por cartão de crédito, e você não está conseguindo juntar dinheiro, significa que você está pelo menos com um problema de temperança. Continuando com a leitura, a dívida parece ser um estilo de vida, mas isso não deve ser a norma do cristão. É muito fácil encontrar sempre pessoas endividadas, e aí não importa o salário. Se a pessoa ganha R$ 3.000, R$ 5.000, R$ 10.000, é fácil encontrar gente endividada. Eu conheço gente que ganha por mês R$ 8.000, mas vive endividada. Enfim, a Bíblia desencoraja a dívida. Nas Escrituras há pelo menos 26 referências a dívidas, e todas são negativas, né? A palavra não diz que é pecado pegar dinheiro emprestado, mas fala sobre as consequências geralmente ruins de se fazer isso. Ao refletir sobre obrigações financeiras, Paulo aconselhou: paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem respeito, respeito; a quem honra, honra. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Ou seja, nós devemos sempre estar amando o próximo. Isso devemos, certo? Como cumprimento da lei. Agora, não ficar devendo nada a ninguém. Então, nesta semana vai ser analisado, né, algumas razões, né, como lidar com as dívidas, por que as pessoas caem em dívidas, vai ser aqui analisado nessa semana. Problemas da dívida, domingo 29 de janeiro. Leia Deuteronômio 28, verso 1 e 2 e verso 12.
Está escrito: se atentamente ouvir a voz do Senhor Jeová teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor Jeová teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor Jeová teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Verso 12. O Senhor Jeová te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Aleluia. A pergunta é: qual é o ideal de Deus para seus filhos em relação às dívidas? Como alcançar esse ideal? E embora o contexto bíblico seja diferente do nosso, que princípios tiramos dele para nós? Ou seja, o ideal é viver livre de dívidas, certo? Obedecendo aos seus mandamentos, podemos alcançar esse ideal. É sempre melhor dar ouvidos à voz de Deus e obedecer-lhes. Esse é o primeiro passo para você ficar livre de dívida. Colocar Deus em primeiro lugar e obedecer a sua palavra. Aqui diz que há 3 razões principais para que as pessoas entrem em dificuldades financeiras, né? A primeira é a ignorância. Muitos, por exemplo, não sabem fazer um orçamento. Não sabem quanto ganha de fato e não sabem e gastam mais do que se ganha, né? O que é um orçamento? É você pegar o valor que você recebe mensal. Se você tem uma renda extra, não considere a renda extra, considere só o seu salário, certo? Renda extra, o nome já diz, renda extra. Pega o seu valor mensal e aí você coloca lá dízimo X, oferta X. Aí vem as demais contas: conta de energia, conta de água, telefone, colégio, internet, TV a cabo, enfim, o que você tiver. Você vai fazendo uma lista dos seus compromissos. E dentro disso você vê quanto é que sobra para você fazer, por exemplo, a sua feira do mês e passar aí para passear, etc, né? E dentro disso você vai saber se você pode comprar ou gastar aquilo, né, que você está em mente de gastar, o que você quer comprar para aquele mês ou naquela semana. De repente você recebe por semana. Isso é fazer um orçamento, é você saber o quanto é que entra e quanto é que de fato você pode gastar. Então a primeira razão é realmente a ignorância, né? Muitas pessoas são, mesmo pessoas que são instruídas, né, que tem segundo grau, tem faculdade, mas elas não são, elas são financeiramente analfabetas. Nunca foram expostas aos princípios bíblicos ou mesmo seculares da gestão do dinheiro, né? Contudo, há esperança para quem está endividado, né? E esta lição fornecerá um simples esboço desses princípios e mostrará como aplicá-los. Inclusive, tem um estudo também, né, da Novo Tempo, que é saldo extra, né? E tem também o programa, que até agora me falhou a memória do nome do programa, né? Se não me engano é Saldo Mais, ou o nome do programa é Saldo Extra e o estudo é Saldo Mais, uma coisa assim. Ensina também sobre essa questão. Então a primeira razão é a ignorância. A segunda razão para as dificuldades financeiras é a ganância e o egoísmo. Em resposta à publicidade e ao desejo pessoal, as pessoas vivem além de seus recursos. Muita gente quer viver para se amostrar para os outros. Um vizinho comprou um carro, um colega de trabalho, uma moto, e aí o camarada, para não ficar atrás, tem que comprar também, né? E faz de tudo para querer mostrar um estilo de vida que ele não pode manter. Por exemplo, nas redes sociais, né? Sempre tirando foto, de repente viajando em algumas praias bonitas, né? E muitas vezes está ali endividado, né? Comprou aquilo ali, não foi à vista, né? Pagou em sei lá para dividir quantas vezes, está ali endividado. Então ele quer mostrar um estilo de vida que não existe. Essa é a segunda razão, certo? É a ganância e o egoísmo, né? Muita gente também querendo enriquecer, né? Muitas pensam que são muito pobres, por exemplo. Outra questão aqui, né? Não querem viver, dirigem se vestir com o que realmente podem pagar. Muitas pensam que são muito pobres para devolver o dízimo. Por isso vivem sem a sabedoria e sem as bênçãos prometidas por Deus. Lá de Malaquias 3, no capítulo 3, verso 10 e 11, por exemplo, e de Mateus 6, 33.
Contudo, há esperança para pessoas também, essas pessoas também. E isso requer mudança de coração e espírito de contentamento. É o que a Bíblia diz, né? Que haja contentamento, tendo que comer, que se vestir, que você se dê por satisfeito. Então essas pessoas que vivem de ganância e egoísmo, elas precisam ter contentamento e precisam ter uma mudança realmente de coração. Muitas pessoas, por exemplo, aceitam o evangelho, mas apenas para ser salvo, porque elas não são convertidas de verdade e também o bolso delas, né? A carteira não é convertida. A terceira razão seria o quê? O infortúnio pessoal, né? Ou seja, uma morte, uma doença inesperada, um desemprego, né? Essa seria a terceira razão. Então, as três razões: ignorância, segunda razão, egoísmo, ganância, ambição desenfreada, e a terceira seria um infortúnio pessoal, né? E nisso, os endividados eles terão que fazer algumas mudanças na vida, nos seus gastos e nas suas prioridades financeiras, né? Eu passei por um momento complicado onde eu tive que sair cortando um bocado de coisa e parecia que não acabava mais. E passei muitos meses, anos, sempre ali na privação. Ainda hoje estou um pouco mais folgado nesse momento da minha vida, mas graças a Deus, né? Mas passei ali por realmente muita dificuldade, porque eu recebi um salário X, né? Perdi o emprego, o salário foi lá para baixo, quase metade, né? Digamos assim, uma queda de acho que 30%. Então realmente isso desestruturou um pouco o estilo de vida, mas na privação, mas sem dever nada a ninguém, né? Sempre ali sem dever nada a ninguém, graças a Deus. 1 Timóteo, tá mandando ler aqui 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 6 ao 9, mas eu vou deixar para ler 1 Timóteo quando a gente chegar no tema de quarta-feira, né? Que é um tema de quarta-feira, né? Então vamos deixar para ler Timóteo no tema de quarta-feira. Segunda, 30 de janeiro, seguindo conselhos piedosos. Somos seres materiais e vivemos em um mundo material que às vezes pode ser muito sedutor. Você teria que ser feito de aço e óleo sintético, ou seja, não de carne e osso, para não sentir às vezes a atração por bens materiais e o desejo de riquezas. Em um momento ou outro, quem não teve a fantasia de ser rico ou ganhar na loteria, né? Como diz aí, sonhar é de graça, né? Quem é que não queria ganhar 1 milhão? 1 milhão de reais. Quem não queria ganhar? Eu queria ganhar 1 milhão de reais, né? Só que eu não jogo em loteria, porque a Bíblia diz, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? E isso, realmente, jogo de azar não vem de Deus, né? Mas quem não queria ser rico, né? Não teria mais problema financeiro nenhum e poderia ajudar meio mundo de gente. 1 milhão de reais na conta, né? Quantas casas você não ia poder, todo mês ali, você ganhando 1 milhão, você não ia poder fazer para as pessoas que vivem, por exemplo, de aluguel, né? Fazer ou até mesmo comprar. Enfrentamos isso, certo? Mas embora enfrentamos essa tentação, a atração todos os dias, né? E não haja nada de errado em trabalhar duro para ter uma vida melhor, mesmo ser rico, ninguém deveria sucumbir à armadilha de tornar o dinheiro, a riqueza e os bens materiais em ídolos. Temos promessa do poder divino para permanecer fiel ao que sabemos ser certo. Isso é importante porque a tentação da riqueza e das posses materiais levaram muitas pessoas à ruína e levam até hoje. Essa é que é a realidade. Misericórdia, né? Em Mateus 6:24 e também 1 João 2, verso 15, diz o seguinte. Eu vou ler primeiro Mateus 6, verso 24. Diz o seguinte. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Em outras versões, não podeis servir a Deus e a Mamon, que é o demônio de riquezas, né?
E lá em João, 1 João capítulo 2, verso 15, é dito, né? Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque aqueles que amam o mundo, o amor de Deus não está nele. Deixa eu ler aqui para ver se eu não pronunciei nada errado, né? 1 João 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então a pergunta é, embora expressado de forma diferente, qual é o tema comum nessas passagens? O amor de Deus contra o amor pelo mundo e suas riquezas, né? Infelizmente, o amor pelo mundo pode ser tão forte que as pessoas se endividarão para se satisfazer, né? Ou satisfazer o mundo, né? E coisa que nunca é satisfeito. Quem quer dinheiro, quem é ganancioso, ambicioso, ele sempre vai querer mais. Ele nunca vai se satisfazer. E a dívida é uma das redes que Satanás coloca para as pessoas. Né? Faz sentido que Deus queira ver seus filhos livres de dívidas. Ele nos deu conselhos por meio da Bíblia e do dom profético que nos levarão à liberdade financeira. Amém. Salmo 50, verso 14 ao 15. Tem um conselho aqui, por exemplo, como os filhos de Deus devem viver. Salmo 50, verso 14 e 15. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. E aí ele diz, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Que atitude o povo de Deus deve viver, né? Com que atitude o povo de Deus deve viver? O que significa a frase cumpre os seus votos? Devemos viver de modo fiel e cumprindo nossos votos a Deus, né? Que é, por exemplo, os votos batismais, né? Você aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você aceita que há uma lei que você deve observar, que é a norma do juízo, né? E esta lei requer um dia de observância para Deus, que é o santo sábado do Senhor, instituído na criação, e você também faz o voto de que você vai ajudar com a pregação do Evangelho na devolução dos dízimos e também das ofertas. E um conselho que eu dou, né, que eu já fiz isso, né, e a Bíblia recomenda você não fazer, é fazer voto a Deus. Muitas vezes você está ali em desespero e inventa de querer fazer um voto, ou quer muito uma coisa, e se Deus lhe der, você vai fazer isso, fazer aquilo, e você termina não cumprindo. A Bíblia diz, não faça voto, né, de tolo, ai do homem que fizer um voto, né, e não cumprir. Eu já fiz um voto, terminei não cumprindo, né, e só me restou realmente pedir perdão a Deus e aprender a lição, não faço mais voto. Quando eu tenho algum propósito, eu digo, Senhor, se eu receber tal coisa, me ajude a fazer isso, isso e isso com o que eu vou receber. Me ajude, porque eu sei que de mim mesmo eu não vou fazer. Então eu não barganho, né? Confesso a minha fraqueza e peço a Deus, né? Me abençoe e me ajude a abençoar o próximo. Diz aqui no ponto 9 de 13, né? Que são as 13 perguntas que são feitas no voto batismal. Em nossos votos batismais perguntamos, né? Crê na organização da igreja? É seu propósito adorar a Deus e sustentar a igreja com seus dízimos e ofertas e com seu esforço pessoal e sua influência? Ou seja, não apenas também na devolução dos dízimos e ofertas, né, guardando os mandamentos de Deus, mas sendo também influente àqueles que vivem ao nosso redor. Ou seja, você tem que viver um estilo de vida realmente diferente, um estilo de vida cristão. Sendo adventista do sétimo dia, todos nós dissemos o quê? Sim. Portanto, o texto lido de Salmo 50, versos 14 ao 15, é uma promessa para aqueles que oferecem ação de graças a Deus e estão fielmente cumprindo os seus votos batismais, né? E lembrando também que esse Salmo 50, o contexto é o tempo do fim. Por isso que Deus diz, tu me invocarás no tempo da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás.
E aí pergunta, né, o que suas escolhas dizem sobre você, como lida com as atrações do mundo, né? Porque trabalhar arduamente para ter uma vida melhor não é necessariamente a mesma coisa que fazer da riqueza ou do dinheiro um ídolo, né? Você procura ter uma vida melhor porque você tendo condições melhor, você vai dar uma condição melhor para sua família e também ajudar o próximo, né? A Bíblia diz que é mais gratificante é dar do que receber. E de fato, quando você ajuda alguém, você sente realmente muita gratidão por isso, né? E louva a Deus por causa disso, né? E suas escolhas dizem como você lida com as atrações do mundo, né? Será que você é daquele que lançou um filme no cinema e tá todo mundo assistindo e você fica interessado também em assistir e vai lá e assiste? Será que você, quando recebe o seu salário, você devolve o seu dízimo fielmente? Então, suas escolhas falam muito sobre você. Terça-feira, 31 de janeiro, como sair das dívidas? Aí vem o verso. Provérbios 22, que é o verso áureo, o verso para memorizar. Provérbios 22, verso 7. Vamos ler agora na Bíblia. Diz o seguinte: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Em que sentido somos escravos do credor? A resposta sugestiva diz que trabalhamos para saldar as nossas dívidas. Quem já caiu nas mãos do agiota sabe o que é ser escravo do credor. Quem já caiu nas mãos do agiota sabe a sensação é que você está trabalhando para dar para o outro, porque são juros altos, né? E você tem que pagar, né? Tem que pagar. Não é que nem um cartão de crédito que você vai para o SPC, né? E vai ter tempo ainda para pagar depois. Não, tem que pagar. Então, fielmente ali naquele dia, o credor vai lá e você vai ter que estar com o dinheiro na mão, né? Ah, não deu hoje, daqui a 3, 5 dias vai ter que ter, senão vai ser outros juros para cima, né? Então acho que quem já caiu na mão do agiota sabe muito bem o que é isso, né? O que fazer para escapar das dívidas? Se você estiver nessa situação infeliz, o esboço a seguir o ajudará a iniciar um processo de eliminação de dívidas. O plano é simples, né? Uma ideia e 3 passos. A primeira ideia, ou a ideia, né? É uma ideia e 3 passos, né? A ideia é o seguinte: é um compromisso com Deus de ser fiel ao devolver seu dízimo sagrado para obter sua sabedoria e bênção. Deus está ansioso para abençoar aqueles que lhe obedecem. O primeiro ponto que você tem que fazer é ser fiel a Deus. Sua mente vai se abrir para você compreender, né? E Ele vai lhe dar sabedoria para você sair das dívidas. Suspenda, aí vem a primeiro passo, né? Suspenda dívidas adicionais, certo? Interrompa gastos com crédito. Se você faz compra no cartão de crédito, não faça mais. Se você toma emprestado, não tome mais, certo? Para não ficar ainda mais endividado, né? Por exemplo, agora aqui é o seguinte, né? Aqui na teoria até é fácil, né? Mas na prática é mais difícil. Por exemplo, alguém que faz feira no cartão de crédito, como é que fica? Ele vai ter que cortar drasticamente muitas coisas e pode levar meses e até um ano inteiro para se organizar, que era o meu caso, né? Eu fazia feira no cartão de crédito. Isso é loucura, porque todo mês você tem que comer. Cartão de crédito seria para você comprar alguma coisa, você vai pagar e você não vai consumir todos os meses, né? Mas feira, você não pode comprar feira. E pior, tem gente que faz a feira e divide. Isso é algo realmente danoso. O segundo passo é fazer um pacto com Deus, de que à medida que Ele abençoar, você pagará suas dívidas o mais rapidamente possível, né?
use o dinheiro para reduzir a dívida, não para comprar mais coisas, né? Recebeu um dinheiro extra, vou comprar um sofá novo. Não. Recebeu um dinheiro para pagar as dívidas, né? Faça esse pacto com Deus. Se Deus lhe der dinheiro extra, sua dívida. Foi o que aconteceu comigo. Na pandemia, eu consegui dinheiro extra e paguei um cartão que eu estava devendo. Em plena pandemia, né? Você vê como Deus é, como você decide fazer um pacto com Deus e pagar suas dívidas, Ele vai realmente lhe abençoar. O terceiro passo é a parte prática. Faça uma lista de dívidas, e aqui das maiores às menores, em ordem decrescente, né? E aí diz, use o dinheiro com que estava pagando a dívida inferior, ou seja, você deve começar a pagar a dívida inferior. E depois você começa a usar o dinheiro que está sobrando, né, da dívida inferior, e vai começando a pagar as maiores. Então veja, primeiro, certo? Você assume um compromisso com Deus e ser fiel a Deus, a ideia é essa, certo? E devolver o seu dízimo sagrado. E aí vem 3 passos. Primeiro passo, suspender dívidas adicionais, né? Suspenda o cartão de crédito, pare de pegar emprestado, pare de fazer dívida. Segundo passo, faça um pacto com Deus, que à medida que Deus for lhe abençoando, você for recebendo dinheiro extra, férias, PIS, 13º, você vai usar para pagar suas dívidas. E no terceiro passo é a prática. Não adianta você anotar tudinho e não sair do papel, né? Então o terceiro passo é a prática. Muitas famílias descobrem que Deus as abençoa de modo inesperado e a dívida é reduzida mais rapidamente do que haviam previsto. O pior da dívida é o tal dos juros. Esse aqui é o pior. E eu tinha uma dívida com a agiota, né? Eu deixei de devolver o dízimo, comecei a me complicar antes de me batizar. Quando eu aceitei a verdade, antes de me batizar eu já comecei a devolver o dízimo. E aí teve um momento que eu deixei de devolver o dízimo. E aí as dívidas foi virando uma bola de neve, caí na mão do agiota, e aí eu fiz um pacto com Deus. Dobrei o joelho, coloquei o rosto no chão, fiz o orçamento, coloquei o orçamento no chão, dobrei o joelho, botei o rosto no chão e orei ao Senhor para Ele me ajudar. E aí quando eu me livrasse do agiota, eu ia começar a devolver o dízimo. Mas aí, e eu estava pensando nisso quando chegasse dezembro, que eu ia receber o 13º, eu ia pagar o agiota e aí eu ia começar a devolver o dízimo. Mas Deus foi tão bom que, surpreendentemente, antes de eu me livrar do agiota, acho que foi no mês de outubro ou novembro, eu já voltei a devolver o dízimo. Isso foi em 2015, me batizei em 2016 e até hoje nunca mais, graças a Deus, eu deixei de devolver o dízimo, porque Deus realmente é fiel, né? Por gratidão, né? Eu procuro realmente sempre devolver o dízimo. Primeira coisa que eu faço, recebo, já separo logo. Então diz aqui, né? Seguindo esses passos, muitas famílias se libertaram das dívidas, colocando Deus em primeiro lugar. Você receberá sua sabedoria e bênção para gerenciar o que Ele confiou a você. Em Hebreus 13, verso 5, tem um verso muito interessante e pergunta se esse verso te ajuda com você que está a você evitar endividamento, né? Hebreus 13, verso 5 diz assim, ó: seja a vossa vida sem avareza. Aquilo que foi falado no início. Contentai-vos com as coisas que tendes. Contentamento, que foi falado no início. Porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Aleluia. Quarta-feira, 1º de fevereiro, fiança e esquemas de enriquecimento fácil. Deus não quer que seus filhos sejam responsáveis pelas obrigações financeiras dos outros. Em Provérbios, o Senhor nos exorta a não ser fiadores de outras pessoas. Aqui vai falar de fiança e esquemas de enriquecimento rápido.
Eu vou ler Provérbios 17 e também o capítulo 22. Não o capítulo todo, obviamente. O verso que a Bíblia está pedindo. Provérbios 17, verso 18 diz o seguinte: o homem falto de entendimento compromete-se ficando por fiador do seu próximo. E 22, verso 26, vai dizer o seguinte: não estejas entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas. A Bíblia recomenda a você não ser fiador de ninguém, certo? Diz aqui, ó, qual é a mensagem contida nessas passagens? Não se comprometa com dívida alheia. Em geral, pede-se um fiador quando alguém com crédito ruim busca um empréstimo de uma instituição e não se qualifica para a negociação. O agente de empréstimos dirá à pessoa não qualificada que se ele ou ela conseguir um amigo bom de crédito, com bom crédito para avaliar seu empréstimo, o banco lhe concederá o crédito e responsabilizará o avalista em caso de inadimplência. Ou seja, se o devedor não pagar, a dívida é tua. Na verdade, a dívida já é tua. A partir do momento que você se propôs a ser o fiador, né, com toda a boa vontade de ajudar aquela pessoa, a dívida já é sua. Se a pessoa não pagar, você vai ter que pagar. Se você estiver disposto, não, estou com dinheiro aqui sobrando, minha condição financeira é boa, Senhor, vou ajudar aquela pessoa. Se ela não pagar, eu vou e pago. De todo bom grado, de todo coração. Beleza. Agora, se você não está disposto a fazer isso, não tem condições, é só porque seu nome está limpo, a Bíblia diz, não faça. Porque a Bíblia fala também que você pode emprestar, aquele que empresta, né, não espere nada em troca. Ou seja, se você é fiador de alguém e ele não pagar, não espere nada em troca. Faça de bom grado. Agora, se você não tem condições só porque seu nome está limpo, então não invente de ser fiador de ninguém. Diz aqui o seguinte, ó, se alguma pessoa pedir que você seja seu fiador, sua resposta deve ser: a Bíblia diz que eu jamais devo fazer isso. Por favor, entenda que a Bíblia nos encoraja a ser outros aos necessitados, mas não devemos nos tornar responsáveis por suas dívidas. Realmente essa resposta é muito interessante. Devemos ajudar os necessitados, mas não devemos nos responsabilizar por suas dívidas. Então, se você não está disposto a pagar a dívida de ninguém, então não seja fiador de ninguém. Aqui diz também, ó, às vezes adolescentes pedem aos pais que sejam fiadores na compra do seu primeiro carro, ou filhos adultos pedem aos pais que sejam fiadores em um empréstimo empresarial, né? E isso acontece muito, principalmente com aposentado. O neto ou o filho faz um empréstimo no nome do idoso, da idosa, e aí muita complicação acontece, né? A mesma resposta se aplica a esses casos, certo? É apropriado ajudar se houver uma necessidade real, mas não se torne garantia para a dívida dos outros. Os estudos mostram que 75% dos que se tornam fiadores acabam fazendo os pagamentos. 75%. A probabilidade de você ser fiador e ter que pagar a dívida do outro é enorme. Provérbios 28, verso 20. E também em 1 Timóteo capítulo 6, verso 9 ao 10, tem uma advertência, certo? Como eu já estou em Provérbios, eu não ia ler, mas eu vou ler. Provérbios 28, verso 20. Diz o seguinte: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Ou seja, você... Deixa eu ler logo essa 1 Timóteo, antes de fazer um comentário. 1 Timóteo capítulo 6. Vou ler a partir do verso 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Então, primeira coisa é você ter o quê? Contentamento. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas,
as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Misericórdia. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Que advertência encontramos nesses versos? O amor ao dinheiro resulta. O amor ao dinheiro desvia as pessoas da fé e as levam à ruína e perdição. E perdição, não é só a ruína financeira, mas é a perdição também, certo? Esquemas de enriquecimento rápido são outra armadilha, são quase garantia de ruína financeira para os que são enredados por ele. Por exemplo, você deve ver muitas propagandas do YouTube onde a pessoa diz: eu fiz R$ 400 em 2 horas, né? Você tem um celular, você pode trabalhar de casa ganhando não sei quanto em 2 horas. Não existe isso. Propaganda de enriquecimento rápido, e muitos caem, né, nessa rede, né, nesse enlaço, né? Pirâmides financeiras, né? Normalmente quem está lá no topo, né, que arrasta o dinheiro e tudinho, né? E um dia a casa cai, né? E muitos são levados também calote, né? Então, o cristão realmente ele deve ter cuidado, certo? Continuando o comentário, diz, né? Quando parece bom demais para ser verdade, tome cuidado. Muitos são prejudicados emocionalmente e financeiramente. Uma tragédia adicional nesses esquemas desonestos é que, em muitos casos, indivíduos pegam dinheiro emprestado para se envolver neles, né? A promessa de ganho rápido, de ganho assombroso, e o indivíduo não tem o dinheiro e vai lá e toma emprestado, e aí vem a ruína, né? Muitos são arruinados por esquemas de enriquecimento rápido, que enriquecem somente os vigaristas que os concebem, às custas dos que caem na armadilha. Quando alguém tentar colocar você em um desses esquemas, corra, não ande, corra mais rápido que puder. Quinta-feira, 2 de fevereiro, empréstimos e limites de prazo. Deuteronômio, capítulo 15, do verso 1 ao 5, vai nos dizer o seguinte. Deuteronômio, capítulo 15, do verso 1 ao 5. Ao fim de cada 7 anos farás remissão, este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa remitirá o que havia emprestado. Não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor Jeová é proclamada. Então, a cada 7 anos havia o ano da remissão, né? Do estranho podes exigi-lo, mas o que tiveres em poder do teu irmão, quitá-lo-ás, para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor Jeová teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para possuíres. Não era plano de Deus que o seu povo, que houvesse pobre, né, no meio do seu povo. E Deus estabeleceu algumas leis para ajudar para que aqueles que não pudessem pagar suas dívidas, eles não continuassem mais endividados. Verso 5: Se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor Jeová teu Deus, para cuidares em cumprir todos estes mandamentos que hoje te ordeno. Aí vem a pergunta, né? O que o Senhor exigiu do seu povo conforme revelado nesses versos? Que não deveria cobrar a dívida de seus irmãos, né? Era o ano da remissão de dívida, né? Escravos eram libertos, por exemplo, e não eram libertos de mãos vazias, né? Assim como os israelitas não foram libertos de mão vazia, o seu irmão também que fosse liberto, ou qualquer escravo estrangeiro também não devia ser liberto de mãos vazias. Então, em harmonia com outros estatutos de 7 anos, não apenas os escravos ou servos e a terra eram regulamentados, mas também os credores. Como estes não queriam perdoar dívidas, o maior período que alguém poderia ficar endividado era de 7 anos. Uma das lições que tiramos desses versos é que eles mostram que o Senhor se preocupa com essas questões, em especial sempre que tinham a ver com israelitas. O Senhor reconhecia a dívida, não importava o quanto ela fosse ruim. Ele também enfatizava que a dívida deveria ser
evitada se possível. Tem uma outra questão também, né? Na compra de um imóvel, né? Um imóvel financiado de 30 a 35 anos. Né? Uma das razões para o custo tão alto da casa própria é a disponibilidade de crédito para oferecer empréstimos a fim de adquiri-las. Entretanto, muitas pessoas ponderam sobre empréstimos para os estudos. Geralmente, obter um diploma universitário aumentará a capacidade de renda de uma pessoa para o resto de sua vida. Né? Alguns podem ter que pedir algum dinheiro emprestado para pagar os estudos, mas deve ter em mente que terão que pagar com juros, deverão concorrer a todo tipo de auxílio e bolsa disponíveis, precisarão trabalhar e poupar tudo o que puderem para os estudos, deverão fazer apenas cursos que habilitam a um emprego, já vai direto, por exemplo, a trabalhar, e precisam conseguir também a ajuda dos pais. Né? Nos tempos bíblicos, os pais davam a seus filhos terras para que pudessem ganhar a vida. No presente, é provável que essa herança seja a educação, a fim de que se tornem adultos independentes. Né? Pagando um bom colégio, pagando sua faculdade, essa é uma forma também de dar uma herança, porque eles vão poder conseguir um emprego melhor que até os próprios pais tiveram, e talvez uma condição de vida até melhor. No caso de você adquirir, por exemplo, uma casa, um imóvel, né, o estudo, como aqui está relatando a lição, não seria de fato assim uma dívida, né, mas seria um investimento, principalmente uma casa própria, é um investimento. Né? Mas se você deixar de pagar ou atrasar, aí já se torna o quê? Já se torna uma dívida. No mundo ideal não haveria dívidas, mas no mundo real pode haver necessidade de tomar empréstimos. Faça o melhor negócio possível com a menor taxa de juros disponível. Pegue emprestado o mínimo que você precisa e pague em pouco tempo, para economizar nos custos dos juros. No entanto, o limite das possibilidades, devemos evitar dívidas. Seguir os princípios bíblicos nos ajuda a evitar dívidas desnecessárias e a terrível tensão que elas trazem. Devemos seguir os princípios bíblicos para evitar dívidas desnecessárias. Você emprestou dinheiro? Tem sido honesto, justo e gentil nos seus negócios? Como você se sairia diante de Deus se tivesse que responder pelos negócios, suas transações comerciais, por exemplo? Eclesiastes 12, verso 14 diz que nada em oculto que não seja revelado. Né? Devemos temer a Deus, guardar os seus mandamentos, porque Deus há de trazer juízo, e nada que estiver em oculto que não será revelado. Então, tudo vai ser exposto às claras no dia do juízo. E até mesmo aqui na terra. Né? Tem gente enriquecendo por meio, por exemplo, de fraude, corrupção, desvio de dinheiro, certo? A gente vê, por exemplo, aí, dinheiro para carnaval, dinheiro para artista, né? Mas não tem dinheiro para hospital, para saúde. Por quê? Porque isso não dá lucro para o Estado. Investir em hospital, investir em saúde pública não dá lucro para o Estado, certo? Não dá lucro. Copa do Mundo dá lucro para o Estado, né? Mas depois as pessoas, né, que se virem, né, porque depois sai do bolso das próprias pessoas em impostos para estar, por exemplo, alguns estados de futebol aí, de futebol, que tem um jogo por mês ou nem tem, né? E o povo, o cidadão é que vai sustentando. Obra que se inicia e não se termina, não pense que é porque faltou dinheiro, é porque o dinheiro foi desviado, é porque houve corrupção, porque foi tudo acertado, a caneta foi assinada e ali houve um desvio, houve corrupção. Né? Mas muitas das vezes o povo, né, ele continua votando em político corrupto, sofre e não sabe por que foi. Né? Então, essas pessoas que fazem isso, que desviam dinheiro, eles acham que nunca vão ser descobertos ou que nunca vão sofrer consequências. Isso tanto na política como no dia a dia do cidadão comum. Sempre vai ter uma consequência. Se não tiver uma consequência aqui na Terra,
pode ter certeza que se não se arrepender, vai ter uma consequência para a eternidade. Para encerrar, na sexta-feira, 3 de fevereiro, estudo adicional. Ellen White apresenta o processo de 3 etapas de eliminação de dívidas. Decida nunca incorrer em outra dívida. Negue-se mil e uma coisas antes de entrar em outra dívida. Essa tem sido a maldição de sua vida, entrar em dívida. Evite-a como você evitaria a varíola. Ou no nosso tempo, como você evitaria a Covid. Não evite dívida. Faça com Deus o pacto solene de, com a benção dele, pagar suas dívidas e a ninguém dever coisa alguma, ainda que tenha de viver a pão e água. Ou seja, ainda que você tenha que passar privação. Faça esse pacto de não dever nada a ninguém. Não queira viver para mostrar para os outros. Viva dentro dos seus limites, das suas condições. No tempo certo, Deus vai lhe abençoar e você vai folgar um pouquinho para ajudar o próximo e também, de repente, com lazer também com a sua família. Mas faça esse pacto, de não dever nada a ninguém. Não vacile, não desanime nem desista. Negue seu gosto, negue satisfação do apetite, economize seu dinheiro e pague suas dívidas. Esforce-se para pagá-las o mais depressa possível. Quando você puder se apresentar novamente como uma pessoa livre, não devendo nada a ninguém, terá alcançado uma grande vitória. Aleluia. Conselho sobre mordomia na página 176. Diz mais, se precisar de ajuda para se livrar das dívidas, experimente os seguintes passos. Primeiro, estabeleça um orçamento simples e registre as suas receitas e despesas durante 3 meses. Foi o que a gente falou no início do estudo no domingo, certo? Você fazer um orçamento e ver o que você realmente ganha e o que é que você gasta, quais são os seus compromissos. E aí você vai ver o que é que sobra. Muitos, quando começam a fazer esse orçamento, muitos ficam surpresos ao saber quanto gastam em itens desnecessários. Eu, várias vezes, ainda hoje eu me policio para não comprar coisa desnecessária. Destrua cartões de crédito, que são uma das principais causas de dívidas. São muito fáceis de usar e difíceis de pagar. Tá sem dinheiro, vai lá, passa o cartão. Vai virar só daqui a 40 dias. Ali é a bola de neve. Se você não está pagando os cartões em sua totalidade no fim de cada mês, ou os está usando para comprar itens que não compraria de outra forma, você deve destruir os cartões de crédito antes que eles destruam você, seu casamento ou ambos. Casamento também é prejudicado por conta de cartão de crédito. Vem a crise, uma crise puxa a outra, e muitos casamentos também são destruídos por causa de dívida. E a pior coisa é você inventar de pagar ou parcelado, ou mínimo. Eu já tive essa experiência, não sei agora, mas na época que eu não estava conseguindo pagar, foi que eu deixava vencer a fatura, vencer 2, e aí eu pagava de uma vez só. É melhor que você pagar o mínimo, porque aí a outra parece que é pior do que você deixar vencer 2. E terceiro, adote medidas econômicas. Tenha cuidado com as coisas pequenas que compra, elas rapidamente se acumulam. É o caso que a Bíblia fala também dos pequenos gafanhotos. Eles é que realmente devoram com tudo. Então, que você tenha aprendido, fazer um orçamento, pedir sabedoria a Deus, ser fiel a Deus e seguir também aqui no finalzinho esses 3 passos. Do orçamento, já foi falado, não usar cartão de crédito e adotar medidas econômicas, tendo cuidado com aquilo que você compra, evitando comprar futilidade. Que Deus te abençoe, te dê sabedoria para se livrar das dívidas. Se você não está endividado, graças a Deus, que Deus lhe conserve assim.
O próximo tema será o tema 6, né? Vamos falar de ajuntar tesouros no céu. Vai falar de Noé, vai falar de Abraão, vai falar das más decisões de Ló, as escolhas erradas, vai falar de Jacó e também de Moisés no Egito. Que Deus seja louvado e até o próximo estudo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.